A partir de hoje, estão suspensas 143 viagens da Carris, o que equivale a uma oferta de 1,43% menor do que vinha sendo oferecido na última semana. Desde o dia 17 de abril, linhas noturnas de outras empresas já haviam deixado de funcionar. A empresa pública de transporte e circulação afirma que a diminuição é necessária para garantir atendimento do sistema, que sofre com a redução de cerca de 76% desde o início do isolamento social. A EPTC pede que os passageiros que utilizam o transporte público na parte da noite consultem os horários no aplicativo Tri. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento Construtora Sotrim, uma história sólida, concretizada em obras. A mudança vem sempre acompanhada de expectativas, perspectivas e possibilidades. Para mudar, é preciso coragem. Coragem para enfrentar novos desafios. Coragem para trilhar novos caminhos. E coragem para assumir novas posturas. A Construtora Sotrim mudou. E mudou pensando em você. Mudou pensando em continuar a oferecer as melhores oportunidades para você morar ou investir. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde. 12h05 estamos iniciando Rota na sua segunda edição, neste 23 de abril, quinta-feira. Hoje, Dia Mundial do Escoteiro, Dia Nacional da Educação de Surdos e Dia de São Jorge. A frase de hoje é de Denis Diderot. A prosperidade revela os vícios, a adversidade, as virtudes. O tempo é bom, a temperatura 29 graus, temperatura elevada nesta tarde de quinta-feira aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Destaques dessa edição. Presidente do Sindilojas diz que Bagé deve ser melhor estudado sobre ações em resposta à pandemia. Público em missas está com limitações na capacidade nas igrejas. Diretor do Grupo de Escoteiros, Honório Lemes, homenageia todos os escoteiros pelo dia de hoje. Destaques dos jornais, 0h. Plano prevê criação de 1 milhão de empregos com obras públicas. Decreto libera a retomada da construção civil em Porto Alegre. Correio do Povo. Governo federal lança programa Pro Brasil para reativar a economia. Número 2 da Saúde. Sai Gabardo e entra o general Eduardo Pazuello. Jornal do Comércio. Dólar atinge nova máxima e supera a marca de R$ 5,40. Senado aprova ampliação de público que pode receber o auxílio de R$ 600. Nós vamos até às 12h50 com o Rota 97, segunda edição, para agenda. A 17ª feira de outono passará em pista 2.000 bovinos das melhores procedências da região. Dia 28, terceira-feira, 1.100 machos castrados em inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17h pontualmente, com transmissão do Lance Rural. Está permitida pela Prefeitura a presença de 30% da capacidade do recinto. Se o senhor tem interesse em assistir, no local faça contato com a agenda pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457. 17ª feira de outono, dias 28 e 29 de abril. Agenda, remates de qualidade.
12h07:30, vamos trazer a participação do pároco da Paróquia São José, Padre Silvio Luiz Quevedo, divulgando restrições para os fiéis em missas celebradas na referida paróquia. Nossa paróquia São José, na Cidade Alta, está chamando atenção. Lembrando que neste período de pandemia é um número reduzido de pessoas, então há uma necessidade de ligar para a Secretaria Paroquial para agendar a sua participação. A necessidade de se fazer isso. Também nós estamos chamando atenção para quem devolve o dízimo na nossa paróquia São José, o dízimo que é um dos mandamentos da igreja, de que as pessoas que porventura sejam de alto risco, não queiram sair de casa, também poderão ligar para a Secretaria da Paróquia e alguém da equipe da Pastoral do Dízimo irá para receber a devolução do dízimo na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Lembrando que é necessário antes ligar para a secretaria, falar com a Inara, a secretária, combinar com ela inclusive o valor e só devolver o seu dízimo para quem for com o recibo da paróquia, não é? Ninguém está autorizado a receber o dízimo, a não ser os membros da equipe da Pastoral do Dízimo e que levarão o recibo já preenchido pela secretária da Paróquia São José. E pedimos ao nosso padroeiro São José que interceda por todos e por cada um de nós neste tempo difícil, para que renovemos a nossa fé, que é geradora de esperança no poder e na misericórdia de Deus. Por São José, que Ele nos abençoe, Ele que é todo poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 12h09:30, Giovanni me passando a informação. Hoje é dia do Serralheiro. Um abraço muito especial, pessoal da equipe que são nossos parceiros aqui na Minuano, pessoal da Barril, lá na zona leste da cidade, na Avenida Tiaraju. Um abraço a todos os serralheiros aqui do nosso município, especial o pessoal da Barril, lá na Avenida Tiaraju, na zona leste da cidade. Nós estamos com o Rota na sua segunda edição para Agenda Remates de Qualidade. Vamos então com o Giovanni Freitas e o Minuto Esporte. E o esporte aqui na Minuano tem oferecimento. A loja Tá Barato pra Caramba, a loja do Ramude, aqui na Andradas, que já está atendendo a sua comunidade, claro, com aquele atendimento com muito cuidado, né? E a Caal Centro Comercial, são mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. Caal também obedecendo todo aquele sistema de segurança, de proteção, tanto dos funcionários como também dos seus clientes. Direção da LAF não tem previsão do retorno do futebol amador em nossa cidade. Em nossa reportagem, em contato com a direção e também com o coordenador técnico da LAF, o Valdir Quinerim, nos informou de que a direção da entidade não tem nenhuma previsão para o reinício dos campeonatos e torneios de futebol amador na cidade. Torneio da Primavera, e é o torneio promovido aqui no Alegrete pelo Flamenguinho, e a coordenação é do Toninho Fagundes. O evento esportivo está programado para o mês de outubro, com a presença do Flamengo, Grêmio, Internacional, Juventude e possivelmente com a equipe do Boca Juniors da Argentina. O convite do Toninho Fagundes foi feito ao coordenador das categorias bases lá do Boca Juniors, o Ramon Madoni. Solenidade de entrega do troféu Mérito Esportivo tem nova data, e o professor Elcice de Pavani, idealizador do torneio e também de vários campeonatos aqui na cidade, está promovendo aí, juntamente com a sua equipe, uma solenidade de entrega do troféu para aquelas pessoas que se destacam no esporte aqui do Alegrete. Será a 16ª edição do solenidade do troféu Mérito Esportivo. A programação está prevista para o mês de junho. Atletas e desportistas de várias modalidades serão homenageados neste dia. Liga Nacional de Vôlei define que não haverá campeões neste ano. A entidade que coordena o campeonato de vôlei masculino, feminino, primeira e segunda divisão, decidiu nessa semana, um acordo com os clubes, de que não haverá campeões em nenhuma das categorias em 2020. O campeonato paralisou agora e fica como está. Conmebol ainda não tem dúvidas para o reinício da Copa Libertadores. Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana ainda não tem data para ser reiniciada. A Copa América ficou definida que somente em 2021, no mês de junho, será realizada, quer dizer, no ano que vem, na Argentina e também na Colômbia.
jogos poderão ser com portões fechados, os jogos da Libertadores, segundo informações da Comebol. Para encerrar aqui as informações do esporte, as informações da dupla Grenal, jogadores da dupla nessa época de isolamento social também estão fazendo live. Nessa semana, o destaque do Grêmio, o garoto Matheus Henrique, foi o primeiro a aparecer numa programação bate-papo de Grenal, live dos jogadores da dupla Grenal, né? E também nessa semana, o Fluminense fez uma proposta pelo zagueiro Bruno Fux do Internacional. A indicação foi do técnico Odair Hellmann, que é o atual treinador do Fluminense. O que esbarrou na negociação foi o alto salário do jogador Bruno Fux, que também é titular na equipe colorada. Só as informações do esporte aqui na Milano, nesta quinta-feira, um oferecimento da loja Tá Barato pra Caramba, vendendo barato o ano inteiro, a loja do Ramudi e Caal Centro Comercial. São mais de 20 mil itens à sua disposição. O maior centro de compras é na Caal, aqui no Alegrete e na Fronteira. O esporte na Milano com o repórter Giovanni Freitas. 12h13 nós estamos com Rota na sua segunda edição, nessa tarde quente, tempo bom, 29 graus a temperatura aqui em nossos estúdios, da Andrades 186, centro de Alegrete, Rádio Milano FM, Rota 97, segunda edição, para Agenda Remates de Qualidade. Vamos agora com o Expresso de Notícias, José Augusto Vargas. Olá, boa tarde. Expresso de Notícias, edição desse 23 de abril, dia de São Jorge. O Ministério da Cidadania divulgou uma nota ontem na qual informou que o governo não poderá antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$600, por fatores legais e orçamentários. Pelo alto número de requerentes que ainda estão em análise, o governo federal se vê impedido legalmente de fazer a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial. Entrou em vigor no município do Rio, nesta quinta, o decreto do prefeito Marcelo Crivella, prevendo o uso obrigatório das máscaras de proteção. O objetivo da medida é conter a disseminação do novo coronavírus. A regra, publicada no Diário Oficial, no sábado, estabelece no Diário Oficial do município, estabelece multa para quem descumprir a norma. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.254, realizado na noite de ontem no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. O prêmio acumulou as dezenas sorteadas 04, 09, 24, 44, 47 e 56. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, derrubou 2 decisões provisórias que suspendiam trechos da reforma da Previdência do Rio Grande do Sul. Essas sentenças anteriores impediam, por exemplo, a taxação de inativos que recebem acima do salário mínimo. Toffoli avaliou que a Justiça Estadual deve aguardar um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que ainda discute a constitucionalidade do trecho da reforma da Previdência Federal de 2019 sobre a mesma questão. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira 22 o texto base de um projeto que cria uma linha de crédito para ajudar micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus. Uma das mudanças aprovadas na Câmara diminui o limite de empréstimo para 30% do faturamento anual da empresa e não mais 50%. Estaremos de volta amanhã com mais um Expresso de Notícias. Doze horas 15 minutos, 12h15. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para Agenda Remates de Qualidade. Vamos ao intervalo e já voltamos com mais informações. Fica aqui, fica Minuano. A Esco GD informa que está atendendo a todos os clientes normalmente em horário comercial, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, 1406, edifício Pampatec. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível.
Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 97,5. 12h18, 12h18, nós estamos com Rota na sua segunda edição para Agenda Remate. A 17ª feira de outono passará em pista 2.000 bovinos das melhores procedências da região. No dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados e inteiros. No dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas pontualmente, com transmissão do Lance Rural. Está permitida pela Prefeitura a presença de 30% da capacidade do recinto. Se o senhor tem interesse em assistir no local, faça contato com a agenda pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457. Agenda Remates de Qualidade. Boletim do Governo do Estado com orientações para a prevenção ao coronavírus. Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus. Bom dia, Rio Grande do Sul. Governador Eduardo Leite, muito bom dia. Bom dia, Nara. Bom dia aos ouvintes. Ouvintes e jornalistas das rádios de todo o interior mandaram perguntas aí pra gente hoje. Muito bem, vamos responder. Vamos lá. Primeira é da ouvinte Michele Puntel, que é de Cachoeira do Sul. Ela quer saber se a pesquisa da Universidade de Pelotas, em parceria com o governo, vai seguir nas mesmas cidades ou se elas vão ser ampliadas para outros locais, conforme o surgimento de novos casos. Olha, Michele, a pesquisa segue uma metodologia que permite estimar o avanço do Covid-19 em todas as regiões do Rio Grande do Sul. O trabalho é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, mas ele reúne um time de especialistas também de outras universidades federais e também de universidades particulares, o que assegura o amparo científico à pesquisa e que garante também que tenhamos resultados confiáveis. Por isso, as próximas rodadas dessa pesquisa de campo vão ser sim nas mesmas 9 cidades já definidas. É importante lembrar que o estudo tem um apoio financeiro de 3 importantes parceiros privados, da Unimed Porto Alegre, do Instituto Cultural Floresta, também da capital, e do Instituto Serra Pilheira do Rio de Janeiro. E essas participações privadas são importantes serem ressaltadas aqui porque tem muita gente ajudando em tantas frentes. O próprio Ministério da Saúde, por sinal, está replicando essa mesma ideia com a mesma metodologia para uma pesquisa nacional em 133 cidades, também sob a coordenação da Universidade Federal de Pelotas, o que não significa que nós não possamos fazer outros testes também em regiões a partir do novo modo que nós estamos estabelecendo de distanciamento controlado, que diante da necessidade observada numa cidade, numa região, que observemos um maior volume de internações, por exemplo, a gente pode fazer lá uma pesquisa dedicada naquela região, mas não dentro desse estudo especificamente que está sendo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas. Próxima é a do Felipe Machado, ele é jornalista da Rádio Difusora de Bento Gonçalves. Ele quer saber o seguinte. Muito bom dia, governador. A Universidade de Caxias do Sul, a UCS, é uma das instituições que apoiou desde a primeira etapa da pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, com o objetivo de visitar residências para fazer testes de Covid-19 e trazer dados mais concretos da epidemia no Rio Grande do Sul. Que respostas ainda virão com essa pesquisa que está em andamento, governador? Olha, Felipe, assim como em vários países, o Brasil não tem condições de fazer testes em massa na população toda ou num volume bem maior
de pessoas para detectar a Covid-19. Por outro lado, a confirmação apenas dos casos mais graves hospitalizados não indica com clareza o real avanço que o coronavírus tem na população. Me refiro aqui àqueles diagnósticos feitos pelo nosso Laboratório Central do Estado, que está dedicado a fazer os exames dos casos mais graves, que são os de internação. Por isso que o governo encomendou essa pesquisa de amostragem na população de acordo com o volume que se vê de pessoas de determinadas faixas etárias, faixas de renda, território, e extrapolando esses números para observar como é que se comporta no estado todo o coronavírus. O resultado da primeira rodada, por exemplo, feita na semana da Páscoa, nós tivemos a demonstração de que estávamos com 5.650 infectados 14 dias antes, quando os dados oficiais, por exemplo, apontavam 359. Então a gente sabe com esse estudo o real volume, né, de infectados no estado, não apenas aqueles diagnosticados porque tiveram sintomas. Vladimir Fabres, coordenador de jornalismo da Rádio Fátima de Vacaria, pergunta: Hospital Nossa Senhora da Oliveira, o único hospital da região dos Campos de Cima da Serra, que atende em torno de 100 mil pessoas em 9 municípios, há mais de 15 dias aguarda a vinda dos equipamentos de 8 novos leitos de UTI. Por que ainda não chegaram, ele quer saber? Vladimir, o estado colocou 10 novos leitos de UTI em Caxias do Sul, que integra a macro-região Serra da Saúde, da qual Vacaria faz parte. Essa macro-região tem 70 leitos de SUS, de UTI, disponíveis para a população. Mas é claro que o Hospital Nossa Senhora da Oliveira é de grande importância para a região dos Campos de Cima da Serra e ele está contemplado no plano de contingência com a previsão de 8 novos leitos de UTI. Nós estamos aguardando o envio desses equipamentos pelo Ministério da Saúde. Mesmo assim, o estado está comprando equipamentos para a instalação de 200 novos leitos de UTI na rede hospitalar gaúcha para o enfrentamento do coronavírus. Então, logo nós tenhamos esses equipamentos, nós vamos poder destinar os 8 leitos ao Hospital de Vacaria, caso ainda não tenham sido enviados aqueles equipamentos do Ministério da Saúde. Grande abraço, governador. Muito obrigado e até a próxima. Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus. Doze horas 24 minutos e meio, Rota 97 em sua segunda edição. Vamos trazer a participação do Roberto Segabinazzi. No último sábado, na programação do Estúdio Cidadão, que visou levar informações sobre o coronavírus, o presidente do Cindy Lojas, empresário Roberto Segabinazzi, falou sobre a situação do comércio desse período de restrições em prevenção à Covid-19. Foi muito bem colocado pelo Márcio, pelo nosso prefeito aí, a questão que todo remédio, né, e o isolamento social é o remédio hoje que nós estamos utilizando, ele tem efeito colateral. E a gente já está sentindo na sociedade o efeito colateral desse remédio. Os problemas que estão acontecendo, cada vez mais eles vão ser naqueles municípios que infelizmente têm que continuar o isolamento social em função do problema, né? Eles vão acabando cada vez sendo maiores, entendeu? Então acho que isso a gente também tem que ter consciência. É claro que a preocupação, como eu digo, nossa hoje é cada vez mais no momento que a gente tem esse afrouxamento do isolamento na abertura do comércio, como está se dizendo. Mas a abertura do comércio é uma pontinha. Nós temos toda a questão das escolas que estão fechadas, que isso aí sim é um volume enorme. É onde vai ter um trânsito, esse isolamento dessas escolas. E aí é uma preocupação que eu vejo muitos jovens circulando ainda na cidade. As pessoas estão sem aula e estão circulando na cidade. E às vezes famílias com os filhos dentro dos mercados, dentro das lojas, aonde os filhos deveriam estar em casa. E a gente sabe que aí tem toda aquela questão do filho assintomático circulando, aí a gente tem uma preocupação muito maior. Então eu acho que isso é importante colocar assim, e a minha preocupação, quando a gente sempre discute, daqui a pouco vão dizer que o comércio é o culpado. O comércio é um percentual muito pequeno, eu garanto para vocês, do que está circulando de pessoas, hoje está se colocando dentro da cidade. Eu também quero aqui falar, nesses dias aí que a gente passou, a gente teve toda uma fiscalização, como a Bianca falou, uma fiscalização, agradecer o pessoal
que a gente sempre pediu para o pessoal orientar. A gente quer, o comerciante, ele está ansiado, é aquele efeito colateral, ele está enlouquecido, ele quer pagar as pessoas, ele tem um funcionário, então muitas vezes ele, naquela ânsia, ele comete deslize de querer abrir, então assim, a fiscalização sempre procurando orientar, dizer o que tem. Agora mesmo, na questão de colocar plaquinha, orientar a pessoa quantas pessoas cabem na loja, não é para encher, não é para aglomerar. E aí volta a dizer, o nosso empresário precisa ter a função social de levar informação da importância que é para as pessoas, a questão do cuidado que eles têm que ter, da máscara. Até a gente discutiu, num primeiro momento, o decreto não está obrigando a máscara na rua ainda, mas quem sabe depois que está recomendando, né? Porque sabe que as pessoas não estão acostumadas ainda. Mas agora, no próximo passo, quem sabe a questão de obrigar. E eu tenho assim, a gente tem toda essa dúvida, que nem o Erasmo colocou, né? A gente tá cheio de dúvidas sobre o andamento do corona. Mas eu quero chamar a atenção aqui, nós temos um caso que para mim é emblemático ainda, tá? Que é o caso de Bagé. Eu tenho colocado isso nas reuniões, eu tenho colocado sempre. Bagé é um caso emblemático. Qualquer um vendo Bagé há 30 dias atrás diria que Bagé hoje estaria totalmente. Então eu não sei se o isolamento social deles está muito bom, foi muito bom, ou a coisa não está se propagando na nossa região em função de fatores na dimensão que está acontecendo. Até a doutora Marilene ainda não falou, né? Depois eu gostaria que ela me falasse sobre isso. Porque Bagé, para você ter uma ideia, ela começou com 2 casos dentro de um hospital, de pessoas que vieram de fora, foram infectados lá no Rio, e vieram para dentro do hospital e trabalharam com várias pessoas. E hoje, Bagé está com 28 casos, sendo que tem 2 hospitalizados e os outros todos curados. Liberados. E a gente não tem ideia, e aí Bagé seria, para mim, se tivessem pego os 250 testes que tem aí para fazer, que Pelotas fizesse em Bagé, a gente poderia ter uma ideia do que acontece em Bagé. Bagé, para mim, é um exemplo que nós poderíamos usar e trabalhar mais a cidade para ver o que está acontecendo. Porque Bagé desde o início aconteceu numa cidade do nosso porte. Não vão tirar Porto Alegre, Manaus, Fortaleza, aí é diferente. Vamos tirar os Estados Unidos, a Itália, onde são países altamente visitados. A gente fala da Alemanha assim, mas Itália, Espanha, tem todo um turismo que proporcionou vários fatores e mais todo um descuidado total, né, que houve, e uma série de fatores. Agora, a gente tem que ver cidades na nossa realidade. E para mim, assim, se o Estado quisesse ver a nossa região, todo o Estado do Rio Grande do Sul, 80% ele tem Bagé seria um bom exemplo de nós pegar e fazer um estudo para ver o que está acontecendo lá. Porque seria um exemplo para todo mundo. 12h30. Esse foi o Roberto Segabinazzi, presidente do Cindy Lojas de Alegrete, quando participou do Estudo Cidadão no último sábado. E agora, no próximo sábado, teremos mais uma edição do Estudo Cidadão aqui pela Minuano. Próximo sábado, aqui pelo canal 975, Estúdio Cidadão, aqui pela Minuano. Nós estamos com Rota 97 na sua segunda edição para Agenda Remates de Qualidade. Vamos agora com indicadores. Marcelo Vaz, no oferecimento de CAAL, Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nos Estados Unidos nesta quarta-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento maio com contratos negociados a $8,34 por bushel, com elevação de 4 cents. No Brasil, mercado físico, em Mato Grosso do Sul, Dourados, R$86. No Paraná, em Londrina, R$85,50. Santa Catarina, Pinhalzinho, R$86,50. Mato Grosso, Rondonópolis, R$93. Oeste Baiano, R$82. Em Goiás, Acreúna, R$81. Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$89,50 a saca de 60 quilos.
Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 42, no Paraná, em Toledo, 37, Mato Grosso, Primavera do Leste, 40, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, também R$40, em Goiás, Cristalina, 42, Rio Grande do Sul, Chapada, R$42, a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em abril negociados a R$196 a arroba. Mercado físico, em Santa Fé de Goiás, R$170,50. Minas Gerais, Belo Horizonte, 181. Araçatuba, São Paulo, R$192 a arroba. No Rio Grande do Sul, média semanal, Santana do Livramento, R$6,40 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em maio, $110,60 a saca de 60 quilos. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em maio, $116,50 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, R$580 a saca de 60 quilos. Em Franca, São Paulo, R$590. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em maio negociados em 56,28 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$85,13 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$47. Santa Catarina, Pinhalzinho, também 47. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$60 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos, em Santa Catarina, Rio do Sul, R$50. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$60 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. 12h34, 12h34, estamos com o Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. 17ª feira de outono, passará em pista 2 mil bovinos das melhores procedências da região. No dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados e inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas, pontualmente com transmissão do Lance Rural. Está permitida pela Prefeitura a presença de 30% da capacidade do recinto e se o senhor tem interesse em assistir no local, faça contato com a agenda pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457. Agenda Remates de Qualidade. Hoje é o Dia Mundial do Escoteiro. E o diretor do Grupo de Escoteiros, Honório Lemes, Sargento Adão Roberto Rodrigues, traz a sua mensagem pelo dia dedicado aos escoteiros hoje. Ouvintes da Rádio Minuano, e nós agradecemos por esse espaço especial para comemorarmos o Dia Mundial do Escoteiro. Nesse dia a gente gostaria de parabenizar todos os integrantes do grupo Honório Lemes, os antigos, né? Nesse ano especial que comemoramos 30 anos de atividade, contribuindo com muitos jovens, né? Todos aqueles que participaram do grupo, que passaram, as famílias e aqueles que continuam hoje. Agradecimento especial à ABB, que hoje nos cede a sede para as atividades ali. E então nós, claro, cada um está na sua casa, as crianças, os jovens, as famílias, né? Mas espiritualmente estamos comemorando aquilo que temos feito, contribuído especialmente para ajudar os nossos jovens, especialmente aqueles que às vezes não têm condições de custear, né? Porque é um dos únicos grupos do estado que não cobra mensalidade. Nós não cobramos mensalidade, entendeu? E conseguimos com a comunidade todo o apoio, né? Para uniforme, para transporte, para alimentação e para as atividades didáticas. Então agradecemos, parabenizamos, e a Rádio Minuano também, que tem estado conosco nesses 30 anos aí de atividade, Luiz Mário. Deus abençoe a todos os escoteiros, especial do Grupo Honório Lemes, que hoje, né, comemoramos aí o Dia Mundial do Escoteiro, Luiz Mário. Esse foi o Sargento Adão Roberto Rodrigues. O Lions Clube Alegrete, por meio de doações da comunidade, arrecadou o valor de R$12 mil para a aquisição de um monitor multiparamétrico. A Santa Casa precisa de pelo menos mais um monitor. No dia 28 de abril será realizada uma live de aniversário de Eliane Tavares, com doações direcionadas
ao Lions Clube Alegrete e Lions de Quaraí. Doações que serão destinadas para a compra de um outro monitor. Doações junto à Sicredi, agência 0523, conta corrente 38.437, dígito 2 do Lions. Repetindo a conta, 38.437, dígito 2. Quem quiser fazer doações de alimentos é só ligar para o 991 81 28 88 ou 996 11 99 77. Hoje pela manhã houve a entrega do cheque de R$12.000 para a Santa Casa de Caridade por parte do Lions Clube Alegrete. Amanhã pela manhã no Rota 97, primeira edição, nós vamos trazer essa matéria com o Giovanni Freitas, que esteve lá no momento da entrega do cheque para aquisição do monitor multiparamétrico. 12h37 nós estamos para a Agenda Remates de qualidade e o Rota na sua segunda edição. Vamos agora no oferecimento da União Gás. A previsão do tempo, Cátia Valente da Somar Meteorologia. Previsão do tempo no oferecimento da União Gás. Telefone 3422-8383. Faltou o gás? Ligue 3422-8383. União Gás. Olá, ouvintes da Rádio Minuano aqui de Alegrete. Quinta-feira com tempo firme predominando em todo o estado do Rio Grande do Sul. A massa de ar seco segue dominando o tempo e aqui na nossa região mais um dia com a presença do sol e pouca variação de nuvens. As temperaturas seguem subindo rapidamente e mais uma vez com grande amplitude térmica. Nesta quinta-feira, máximas à tarde entre 30 e 32 graus. A temperatura não sobe muito mais do que isso por causa dos ventos que sopram fracos, mas sopram do quadrante sul. Na sexta-feira, mais uma vez o céu claro predomina aqui na nossa região e as temperaturas da manhã oscilam na casa dos 14 e à tarde dos 32. No final de semana, os ventos já vão estar soprando do quadrante norte e noroeste, trazendo o ar mais quente e também um pouco mais úmido. Por isso, no domingo, já tem possibilidade de chuvas por aqui. Da Somar Meteorologia, Cátia Valente. Atenção! A União Gás agora é distribuidora Liquigás, sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre um entregador próximo à sua casa com máquina para os principais cartões. União Gás tem convênio com associados da Caixa, OAB e Associação dos Arrozeiros de Alegrete. União Gás e Liquigás, uma parceria em prol da sua economia. Ligue 3422-8383 ou WhatsApp 999581838. Na Maximino Marinho 1045 e Avenida Tiaraju 2169. 97,5. A Esco GD informa que está atendendo a todos os clientes normalmente em horário comercial, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju 1406, edifício Pampatec. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar, exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30 a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico, descontos de 20 a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde, sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. A 17ª Feira de Outono passará em pista 2.000 bovinos das melhores procedências da região. No dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas, pontualmente com transmissão do lance rural. Está permitida pela Prefeitura a presença de 30% da capacidade do recinto. Se o senhor tem interesse em assistir no local, faça contato com a agenda pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457. Agenda Remates de qualidade. Fica aqui, fica Minuano. 12h41 e meio, Rota 97 na sua segunda edição.
A Prefeitura de Alegrete entregou no início do mês de abril mais de 2.000 metros de mangueira para a condução de água do poço comunitário da localidade do Parové. Ao todo, 14 famílias serão beneficiadas com abastecimento de água. A agência do Cine em Alegrete continua sem atendimento presencial. O diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, Rogério Grade, considerou o decreto número 55.154 da Fundação e prorrogou o fechamento de todas as unidades de atendimento do FGTA Cine até o dia 30 de abril no Rio Grande do Sul. Agora são 12h42, 12h42. Secretaria de Meio Ambiente informando a população alegretense que na última quarta-feira retomou a coleta seletiva na cidade. O trabalho seguirá o cronograma normal de atendimento. Vamos agora com a participação do repórter Christian Costa, com matéria sobre o Banrisul que deve estender consignados para servidores municipais. Vamos acompanhar essa matéria da Rádio Web com o repórter Christian Costa. Conforme o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, o banco pode estender aos servidores municipais a mesma prorrogação nas operações de crédito consignado anunciada aos servidores do estado, em virtude das dificuldades financeiras originadas pelo coronavírus. O anúncio foi feito em reunião com o deputado estadual Eduardo Loureiro, do PDT. Conforme o parlamentar, que vinha cobrando essa medida do Banrisul, o banco só precisa operacionalizar o sistema para entrar em vigor a determinação. Que vai envolver uma análise rápida que vai acontecer por parte do banco com relação aos contratos, às normas, né, que regulam a relação do banco com as prefeituras e também de uma conversa que o banco vai ter com aquelas empresas responsáveis pelos softwares do banco, que nós entendemos como algo extremamente importante. Vamos continuar acompanhando e cobrando, né, do Banrisul a implantação dessa medida o mais rápido possível. No último dia 12, o Banrisul comunicou que as parcelas de cobrança dos empréstimos concedidos ao funcionalismo estadual seriam prorrogadas, como forma de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos do estado em razão da Covid-19. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa. 12h44, 12h44. Vamos trazer agora a participação da delegada de saúde da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, a enfermeira Hayley Temp. Ela destaca a importância do uso de máscaras na prevenção ao coronavírus. Então, reforçando o que já vem sendo vinculado pela imprensa da importância do uso da máscara. Estudos comprovam que, se as pessoas usarem a máscara, a possibilidade de virem a se contaminar é de 1,5%. E se essa máscara não for usada, o contágio é certo. Então a gente faz um apelo a todas as pessoas, quando saírem de suas casas, usem a máscara. A gente vê às vezes filas em estabelecimentos comerciais, em banco, as pessoas sem respeitarem o distanciamento de uma para outra e ainda sem o uso da máscara. Então a gente faz esse apelo, um apelo para toda a comunidade de que venham a usar a máscara. Ela é extremamente importante nesse momento, onde a gente já vê o relaxamento em relação ao distanciamento social para as pessoas começam a retomar suas atividades gradativamente, mas é importante que se cuidem e que usem a máscara. Você, pela experiência que tem como enfermeira também, os cuidados, né, de higiene, isso é fundamental. Sim, então a gente vem desde o início dessa pandemia falando da importância da etiqueta respiratória. Então, o uso de todos os cuidados ao tossir, ao espirrar, a importância da higiene das mãos, a importância do álcool gel, quando não há possibilidade de lavar as mãos com água e sabão. E a máscara, então, que veio se somar a todas as medidas necessárias para o enfrentamento. Nós temos, então, uma situação no estado do Rio Grande do Sul, comparado a outros estados do Brasil, ainda uma situação extremamente favorável. Por quê? Porque todo o cidadão gaúcho, o alegretense, está fazendo o seu dever de casa, que é buscar
todas as maneiras de prevenção em relação à contaminação. O que preocupa é que não tem idade, né? Esse vírus atinge todo mundo. Sim, existem aqueles grupos mais vulneráveis, né? Que é aquelas pessoas que têm alguma comorbidade, hipertensos, diabéticos, cardiopatas, que têm uma vulnerabilidade maior em relação a complicações decorrente à infecção. Mas a gente vê todas as faixas etárias com um certo grau de complicação mediante a infecção pelo coronavírus. A importância de todos se cuidarem nesse momento. Você que tem a responsabilidade de coordenar 11 municípios, qual é a realidade hoje aqui na região, Reilly? Então, nossos 11 municípios aqui da região, a grande maioria ainda com um número bem inexpressivo ainda de pessoas contaminadas. Nós não tivemos nenhum óbito aqui na região. Todos os óbitos suspeitos e que foram investigados deram negativos. Os nossos maiores números de casos ainda se concentram no município de Santana do Livramento, que tem o maior número de casos aqui da região. Aqui em Alegrete, então, nós com 3 casos confirmados. O número de testagem ainda é bastante insignificante. Nós sabemos que tem essa circulação comunitária do vírus, então a gente precisa trabalhar intensamente na prevenção. Então, todo mundo, mesmo que não esteja determinado, obrigado, mas sai de casa sempre usando máscara. Esses 3 casos aqui de Alegrete ocorreram, mas felizmente as pessoas se curaram, né? Sim, com certeza nós tivemos todos os casos com uma evolução positiva, né? Nenhuma situação grave, e com isso a gente vai ganhando tempo. O próprio governo do estado, né, do Rio Grande do Sul, tem sido modelo já para o país em função do enfrentamento do coronavírus. Então, com muita responsabilidade, a gente está conseguindo esse achatamento da curva, os casos vêm acontecendo e nós temos, então, todo o suporte de saúde para oferecer para as pessoas, principalmente no que se refere a casos graves e que necessitam de UTI, que necessitam de respirador. Nós estamos trabalhando, então, inclusive com a distribuição de EPIs para as secretarias municipais de saúde, para os hospitais. Estamos aguardando receber nos próximos dias os ventiladores para os hospitais. Com isso, está tendo uma condição melhor de atender casos graves. Essa é a enfermeira Heidi Temp, delegada de saúde da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. 12h49, sábado próximo, dia 25, teremos Estudo Cidadão. Participação da doutora Renata Carlesso, médica de família com especialidade de medicina interna, Simone Tivalé, pneumologista, doutora Simone, doutora Marilene Campanholo, pediatra e diretora da UTI Neonatal da Santa Casa de Caridade, também a secretária de saúde do município, Bianca Casarotto. Sábado, a partir das 10 horas, com José Augusto Vargas e a equipe do jornalismo da Minuano, Estúdio Cidadão. Vem aí, correspondente Piranga. Boa tarde. Porto Alegre está entre as 10 capitais com menor incidência de coronavírus. Com 6 mortes pela doença, prefeito de Passo Fundo cobra apoio do Estado e secretária de Saúde garante envio de recursos. Após anunciar antecipação, o governo federal vai pagar segunda parcela do auxílio de R$ 600 somente em maio.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h52. A tarde será de predomínio de sol em todas as regiões. Agora faz 27 graus na capital. Porto Alegre reduziu a velocidade de avanço do coronavírus e está entre as 27 capitais brasileiras na lista das 10 cidades com menor incidência da doença e com menor proporção de mortos na população. O levantamento feito pela empresa de ciência de dados de saúde Dataglass usa dados oficiais até amanhã dessa quinta-feira e leva em conta o tamanho da população de cada local. A incidência do coronavírus em Porto Alegre é de 27 casos a cada 100 mil habitantes, bem longe de capitais onde a epidemia vem esgotando o sistema de saúde local. A presença do vírus na população é cerca de 4 vezes menor do que em São Luís, Recife e Fortaleza, onde os leitos de UTI estão quase esgotados. Em Porto Alegre, a taxa de letalidade é a 8ª mais baixa dentre as capitais, de 2,5%, abaixo da média nacional de 6,4% e da média estadual de 2,9%. Segundo especialistas, a principal razão para a boa conquista da capital é a aplicação das medidas de restrição social na hora certa. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Tempo. Temperatura de 27 graus em Porto Alegre, 23 em Caxias do Sul, 27 em Santa Maria, 26 em Pelotas e 23 em Rio Grande. A tarde de hoje será mais uma vez de tempo seco e predomínio de sol em todo o estado. As máximas se aproximam dos 30 graus na maioria das regiões. Em Porto Alegre, os termômetros podem chegar aos 28 graus. Após anunciar antecipação, o governo federal vai pagar a segunda parcela do auxílio de R$600 somente no mês que vem. A confirmação foi dada hoje pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Essa é a terceira data projetada pelo governo federal para a quitação, que não será realizada hoje, nem em 27 de abril, como projetado inicialmente. O motivo é a falta de recursos. Como o número de trabalhadores informais inscritos foi maior do que o Planalto esperava, será preciso pedir crédito extraordinário ao Congresso. O projeto deverá ser votado na próxima semana. E com isso, Onyx Lorenzoni acredita que a quitação da segunda parcela do auxílio ocorra nos primeiros dias de maio. Há ainda cerca de 12 milhões de trabalhadores informais que não tiveram os cadastros avaliados nem mesmo para o pagamento da primeira parcela. Esses casos deverão ser concluídos nos próximos dias, de acordo com o ministro. Para a Rádio Gaúcha, Matheus Ferraz. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse em entrevista ao programa Timeline nessa manhã que as Forças Armadas não vão se afastar da determinação constitucional de proteção e democracia. Ele afirmou isso ao ser questionado sobre os atos antidemocráticos de domingo que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O general está no Rio Grande do Sul para agenda com o Comando Militar do Sul, verificando o combate ao coronavírus no estado. Ainda nesta edição, o Banco de Alimentos entrega 4 toneladas de mantimentos a entidades em Porto Alegre. Laboratório de Defesa Agropecuária do Estado receberá mais de 3.000 kits para diagnóstico de coronavírus. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. O aumento de feminicídios no período de isolamento social preocupa a cúpula da segurança no estado. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade nessa manhã, o vice-governador e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, informou que durante a pandemia houve a diminuição de vários crimes, exceto feminicídio. Reunião envolvendo a cúpula da segurança na próxima semana vai definir estratégias para combater esse tipo de crime durante o isolamento social. Para denunciar casos de violência contra a mulher, contate o Disque Denúncia pelo telefone 181. Além disso, há os Centros de Referência da Mulher, delegacias especializadas e a Defensoria Pública. Passo Fundo registrou ontem mais 2 mortes por coronavírus, chegando a 6, de um total de 58 casos confirmados. É a segunda cidade do estado com maior número de casos e óbitos pela doença. Em entrevista hoje ao Gaúcha Atualidade, o prefeito Luciano Azevedo cobrou o governo do estado pela falta de apoio na identificação do problema que ocorre na região. O estado não é só Porto Alegre. Nós temos dito isso muitas vezes com muita insistência. Ora, me parece que se morreram 10 pessoas em Porto Alegre
e morreram 6 em Passo Fundo, algo está acontecendo aqui que mereceria a atenção do governo do estado do Rio Grande do Sul. É um momento em que Passo Fundo precisa de mais atenção. Para Luciano Azevedo, são 2 possibilidades para o crescimento de casos. O fato de o sistema de saúde da cidade atender quase 200 cidades da região e a proximidade com Marau, cidade que já tem 28 casos e 1 morte. A secretária estadual de saúde, Arita Bergman, rebateu as críticas e disse que o estado entende a importância da região, mas que faz regras para todos. Ela disse que já há um palpite para a origem do surto. Aí em Passo Fundo nós temos um surto originado em empresa, assim como tivemos também na região de Lajeado. Então isso é que nós teremos que avaliar aí na região, avaliar pontualmente o que está acontecendo. A circulação do vírus é iminente, vai acontecer. Talvez com maior velocidade numa região. A secretária lembrou que Passo Fundo foi escolhida para receber leitos de UTI e garantiu que entre hoje e amanhã o Hospital de Clínicas da cidade vai receber R$1.400.000 para esses leitos. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Tempo bom em Porto Alegre, temperatura em elevação 27 graus nesse momento, 12 horas 58 minutos. Uma ação para atender transportadores de todo o país imunizou 150 caminhoneiros contra a gripe em 2 postos da Polícia Rodoviária Federal nessa manhã. Durante 1 hora, os profissionais foram abordados na BR-290 em Eldorado do Sul e convidados a receber a proteção contra a influenza. Na Serra, outras 50 vacinas foram aplicadas no posto da Polícia Rodoviária Federal de Veranópolis, às margens da BR-470. Após a reportagem da Rádio Gaúcha constatar que motoristas e cobradores de ônibus da capital estão trabalhando sem máscara durante as viagens, as empresas de ônibus prometeram comprar os equipamentos e distribuir entre os profissionais. Os transportadores reclamam da falta de itens de segurança que não foram entregues pelas companhias. Desde o início dessa manhã, o item passou a ser recomendado para todos que circulam no transporte público. O Banco de Alimentos realizou nessa manhã a entrega de 4 toneladas de mantimentos. São cerca de 230 cestas básicas distribuídas no Clube de Mães Margarida Alves, no bairro Rubem Berta, no Movimento pelos Direitos da Criança e do Adolescente, no bairro Jardim Carvalho, e na Associação de Mulheres do Morro da Polícia. Desde o começo do mês, o Banco de Alimentos já entregou 255 toneladas de alimentos viabilizadas por meio de doações. O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, localizado em Porto Alegre, deve receber entre amanhã e a próxima segunda-feira 3.600 kits para a realização de testes de diagnóstico do coronavírus. No Rio Grande do Sul, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária vai trabalhar a partir da demanda encaminhada pelo LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. A capacidade é de análise de até 500 amostras por dia. Em instantes, governo federal publica portaria que aumenta limite de compra de munição para quem tem arma registrada. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. 27 presos que não haviam sido localizados em prisão domiciliar foram recapturados pela polícia de Passo Fundo nessa manhã. Os detentos foram para casa a partir de março devido à pandemia. A operação policial ocorreu em Passo Fundo e também em Marau. Até agora, 38 presos que descumpriram a decisão judicial após receber o benefício voltaram para o regime fechado aqui no estado. E o governo federal publicou nessa quinta uma portaria que aumenta o limite de compra de munição para quem tem arma de fogo registrada. A portaria revoga uma outra de janeiro desse ano. A nova portaria, além de aumentar a quantidade de munição que pode ser comprada, especifica com mais detalhes que a anterior os limites a serem respeitados de acordo com a categoria profissional e o tipo de arma. Civis que têm direito ao porte e à posse de arma poderão comprar até 300 unidades de munição por mês. A portaria de janeiro previa 200 unidades de munição por ano para pessoas físicas e não especificava os calibres. Abastece aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível.
Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga às 18h50. Uma boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio. 7.5 Os maiores sucessos do momento. Você ouve aqui 97.5. Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul.